E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, seu videocast, podcast de saúde mental. E hoje, o meu convidado é muito especial, que é uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida e tenho a honra de chamar de amigo desde os 7 anos, Hugo. 7 anos. Já faz 30 anos, gente. Tava fazendo os cálculos aqui. Eu falei, nossa, o tempo passa. Hugo, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite e a gente poder se reencontrar também, né? Só assim, gente, porque, ó, esse Pois é. encontro casou. Faz uns 10 anos, não faz? Não, faz 7. 7 anos que a gente não se vê? Por aí. Não, faz mais. É. Faz mais, né? Faz mais. Você tá casado há quanto? Tô casado há 7, então... Um pouquinho antes, né? É, bastante Mas tempo. os nossos encontros são de qualidade. Sim, né? Com certeza. Gente, chamei o Hugo aqui porque ele faz um trabalho lindo envolvendo o esporte, mais especificamente o jiu-jitsu, com a criançada. Porque como a infância é o chão que a gente pisa o resto da vida, é a parte mais importante que a gente tem que começar a trabalhar muita coisa, né não? Com certeza. E o jiu-jitsu? O jiu-jitsu dá muitas possibilidades pra gente ali trabalhar desde a educação da criança, o respeito da criança, quanto questões motoras, né, cognitivas, comportamentais. Dá pra trabalhar muita coisa dentro do jiu-jitsu. Perfeito. Mas vamos começar do começo? Vamos. Quando começou o seu relacionamento com o jiu-jitsu? Conta pra nós. Certo. Meu relacionamento com o jiu-jitsu começou num clube lá em Jaboticabal. Sou de Jaboticabal. Né? Somos. E eu fazia karatê lá nesse clube. E tinha um pessoal lá que treinava jiu-jitsu. E eu chegava cedo no clube pra minha aula de karatê e ficava assistindo o pessoal treinar jiu-jitsu lá. Uhum. E um dia eu resolvi entrar pra treinar. Meu professor de karatê não gostava muito dessa ideia, mas não me proibiu. Então eu comecei a treinar jiu-jitsu lá com o professor Fogo. E tinha uma galerinha que treinava lá, que eu acabei fazendo amizade, um pessoal da minha idade também. E me apaixonei. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 13 anos. 13 anos, já estava na adolescência. Tinha uns 13 anos por aí. Mas antes disso, sempre treinei arte marcial, fiz judô, fiz karatê, adorava karatê, treinei muito tempo de karatê. Mas, sim, queria experimentar o jiu-jitsu. Eu vi o pessoal lá tendo esse contato, né, se pegando mesmo, contato físico, né, e o karatê era mais sombra, sem tanto contato, os katas. Eu queria experimentar isso aí, ver. Te chamou atenção? Chamou atenção. Falei, não, vamos lá. E fui ter aula com o professor Fogo, Marcelo, lá de Jaboticabal, que era faixa roxa na época. Faixa roxa você pode ser instrutor já. Não tinha acesso a outros professores faixas pretas naquela época. Eu não tinha, né? E foi amor à primeira vista, assim, né? Entrei lá e nunca mais parei. Lógico, treinei 4 anos com o Fogo lá e sempre na faixa branca, porque o Fogo não podia graduar a gente. Enquanto faixa roxa, a gente não ganhava nem grauzinho na faixa, não ganhava outra faixa colorida como tem hoje. Então eu treinei lá, mas treinava porque gostava, não tava nem aí pra faixa, pra grau. Queria ir lá e me atracar com a galera, sair na mão, né? E aprender. E não tinha aula pra criança, então treinava com os adultos. Era bem legal. Não tinha ninguém na sua idade ali, 13 anos? Tinha alguns, mas a maioria era mais velho. Tá. Então, assim, era pouca criança, pouco adolescente que tinha lá. Acho que o pessoal tinha em torno de uns 3, 4 anos mais velho que eu. Eram mais velhos que eu. E foi uma fase bem legal, gostei bastante. Aí depois veio faculdade, eu tive que dar uma pausa nos treinos, mas sempre voltava nas férias a treinar com o Fogo. E aí em locais diferentes, onde ele estava eu ia atrás para treinar. Fiz faculdade na Unesp, lá em Jaboticabal, ele dava umas aulas lá, treinava lá. Legal. Treinava num outro clube, numa outra academia, sempre eu ia atrás dele. Aí acabei a faculdade e falei, agora eu vou levar a sério, vou treinar de verdade. E aí fui atrás de um faixa preta, tal, que o Fogo também já estava treinando com ele, que é o Alex Maeda. E aí já fui abraçado lá pela equipe Núcleo. Legal. E, nossa, estou até hoje na equipe Núcleo. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, que é uma das maiores da região. Sim. E, o Maeda acabou saindo depois da Núcleo, né? Montou uma equipe da Aliança em Jaboticabal, uma filial da Aliança, que é uma equipe gigantesca a nível mundial. Tá.
Mas ele segue também com contato com o pessoal da Núcleo, somos amigos ainda, a gente se encontra de vez em Todo quando. jiu-jiteiro é amigo, né? Parceiro, todo mundo treina com todo mundo? Mais ou menos. Mais ou menos. Hoje sim. Ah. Existe ainda as rixas de academias, de equipes. Isso era muito... No passado era muito grande, assim, né? Essas rixas. Briga em campeonato. Sério? Tinha. Agora não. Agora hoje o pessoal tá mais parceiro. Tá mais parceiro. Inclusive, a gente teve um treinão, um aulão, na semana passada, que juntou várias equipes grandes de Ribeirão, da região, em prol de uma fábrica de kimonos que sofreu um incêndio lá em Ribeirão. Nossa! E aí a gente se reuniu e falou, não, vamos ajudar. O cara sempre ajudou a gente fazendo os kimonos e tal. Conseguimos juntar uma galera bem legal e foi assim, as 4 equipes rivais lá de Ribeirão, juntas no mesmo tatame, os professores, o pessoal que assim, brigava, né, tanto assim nas antigas, hoje tudo junto no mesmo tatame, confraternizando, trocando posições, trocando ideias, sabe? Foi uma experiência magnífica. Então, assim, hoje o pessoal ainda acaba treinando, mas tem aquele respeito de, ó, minha equipe é minha equipe, a sua equipe é a sua equipe, a gente conversa, mas respeita o treino do outro. Entendi. Né? Entendi isso. E assim que eu comecei no jiu-jitsu e tô até hoje. Me graduei faixa preta com o professor Márcio Della Mota, em Ribeirão. Treinei até a minha faixa roxa com o Alex Maeda, né? Quando eu me mudei para Ribeirão em 2016, eu passei a treinar com o professor Márcio e ele me graduou a faixa preta. E o cara também maravilhoso, o cara que é um amigo além dos tatames, sabe? Sempre tá disposto a ajudar, a orientar. É um cara muito, muito importante na minha vida também, não só dentro do jiu-jitsu. E as aulas? Quando surgiram? Porque normalmente, às vezes, a gente vai para esses esportes, né? Mais para competir, né? E como que foi esse caminho? Que ao invés de ir para competição... Sim. Foi para esse propósito tão lindo. Foi essa ideia das aulas. Quando eu fazia karatê, meus professores às vezes me pediam para ajudar em algumas aulinhas ali e tal. Então eu ajudava, dava uma mãozinha, eu tinha uma noção ali de como ensinar algumas coisinhas no karatê. E, você sempre gostou, né, de explicar, de ensinar? Sempre gostei. Tive essa facilidade de didática mesmo, né, de passar as coisas. E pensando assim, né, rememorando algumas questões, eu lembro de dar aula de matemática para umas primas minhas, sabe? De ensinar português para outra pessoa, de estudar com fulano, enfim. Mas dentro do jiu-jitsu, isso surgiu, se eu não me engano, no ano de 2015. Isso, 2015. Eu era faixa azul e o meu professor, o Alex Maeda, me convidou para ajudar ele a dar umas aulas para umas crianças que ele tinha lá no período da tarde. Eu tinha perdido o meu emprego, eu já tinha sido aprovado no concurso, que é onde eu trabalho hoje, mas ele não tinha sido chamado ainda e tal. Ele falou, ó, cara, vem me ajudar então a dar aula aqui, porque eu ia parar de treinar, né? Falou, ó, cara, não tem como pagar mensalidade, deixa quieto. Ele falou, não, venha me ajudar se você estiver disposto e você treina de graça. Né? Você já me paga com a sua ajuda. Legal. Falei, beleza, vamos lá. Fui. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Vou ajudando ele na aula. Comecei ajudando. Ele viu que dava certo, ele começou a me deixar mais solto na aula. Começou só a observar. E quando eu me graduei a faixa roxa, ele falou, a aula é sua. Tá? Pode ficar com os alunos. Tinham 2 alunos. Um deles era assim, super arteiro. Quantos anos a faixa etária aí? Esse devia ter uns 6, 7 anos. O auge da arterice. O auge da arterice. E eles... Mas era uma experiência legal, assim, eu gostava, brincava com eles. E começou chamou um amiguinho, chamou outro amiguinho, viu que a aula era divertida, era legal, começou a trazer alunos. E eu fui meio que assim, na cara e na coragem mesmo, sem muito estudo, né? E fui organizando as aulas pelo que eu via e ia tentando passar para eles, né? Começou a encher a sala. Eu sei que quando eu meio que precisei ir para Ribeirão, né, para meio que encerrar as aulas ali, eu tava com 18 alunos nessa turma. Só que a maioria adolescente já. Começou a entrar um pessoal mais velho, de 12, 13 anos, 10 anos ainda, pré-adolescentes ali. Que foi uma época muito legal, muito divertida, e onde eu comecei a procurar aprender sobre didática para ensinar para as crianças, né? Uma didática mais infantil, mais lúdica. Comecei a pesquisar na internet e ler muitas coisas sobre esses assuntos, trabalhos, artigos, e comecei a me aperfeiçoar um pouquinho mais. E foi, assim, o que me deu uma
uma coragem, assim, pô, eu gosto disso, sabe? Eu sinto prazer em fazer isso. Enfim, tive que mudar para Ribeirão por conta do concurso. Fui chamado, legal, ótimo. Fui para Ribeirão e aí outra vida. Descobriram que eu dava aula, né? O dono da academia onde eu comecei a treinar, que já era com o Márcio, né? Mas o dono da academia descobriu ali, que falou, você dava aula para criança, você não quer abrir uma turma aqui? Eu falei, eu topo. Abrimos uma turma lá. E aí mesmo é um recomeço, né? Começa com uns aluninhos ali, 2, 3 aluninhos, vai melhorando, só começou a entrar aluno muito pequeno, muito novo. E isso deu uma dificultada ali. Falei, pô, estava trabalhando com adolescente, agora criança pequena, vou ter que me adaptar. Porque não dá pra ser tem que separar, né? Tem que separar. Não dá pra fazer uma mesma aula para uma criança aula, né? de 6 anos e uma criança de 12. É diferente. Então, eu comecei a organizar isso. E foi assim, estudar de novo, buscar informação, conseguir organizar. E aí, montei uma turminha legal de novo. Então, uma turminha legal, começamos a participar de uns campeonatinhos. E aí, vem a pandemia. Corta de novo. Pausa. Não optei por não dar treinos na pandemia, de fato, porque é muito contato, né? Não quis colocar ninguém em risco naquela época lá, então paramos. Voltou da pandemia, vamos voltar às aulas? Vamos voltar às aulas. Outro espaço físico, né? Em outra academia, com o mesmo dono, mas em outro espaço. Legal. Voltamos, recomeça. Outras crianças, tudo novo. Então, aí nessa aí eu já trouxe meu afilhado comigo. Meu afilhado estava com 6 anos, vai começar a treinar comigo. Deu uma choradinha no começo, não queria colocar o kimono, tal. Não, acostumou, adora. Treina comigo até hoje. E tô com essa turminha agora, até hoje, e crescendo. A gente mudou de novo de espaço físico, estamos num outro local agora. Muito legal, amplo. Mais adequado ali? Totalmente adequado. É um espaço de artes marciais apenas, não é uma academia. É um espaço para artes marciais. Então, muito divertido. E tô dando aula também num outro espaço que um amigo meu, quando eu mudei para Ribeirão, falou, cara, quando eu abrir minha academia, eu quero que você venha dar aula para mim, o Alex Biquinho. Eu falei, cara, combinado. Passou uns 4 anos, ele abriu a academia dele, vem comigo. Comecei a dar aula lá também. Então, tô dando aula em 2 lugares hoje. Um monte de criança. Tô achando que já você vai abrir a sua. A gente até veio falando sobre isso no caminho pra cá. Você não acha não, Débora, que já vai... A gente precisa viver um pouquinho. Isso é uma demanda grande, porque como eu disse, Claro, né? Eu tenho o meu trabalho além do jiu-jitsu. Sim. Então, eu trabalho, sou servidor público da Secretaria de Governo, da Prefeitura de Ribeirão. E tenho as aulas de jiu-jitsu. Então, a gente até brinca, o casamento dá certo porque a gente não se vê, né? E tem a vida pessoal que tudo precisa, né, ali, se organizar. Tem que se organizar com as coisas da casa. Exatamente, então, exatamente. Meu espaço eu não pensei em abrir por enquanto, não. Não, mas você já está com muito espaço, né? Eu acho que todos os professores ali já te enxergam, né, como referência de dar aula para criança, né? Sim. E você falou do seu afilhado, né? Chamou a atenção ali que no começo parece que ele não queria muito. Como que é essa questão quando o pai, a mãe ali quer colocar a criança no esporte? Sim. Acontece bastante do pai treinar jiu-jitsu ou a mãe treinar jiu-jitsu e falar assim, eu quero que meu filho treine jiu-jitsu. Escolher ali por ele. Escolher por ele. E meio que forçar a criança a ir. A minha aula, eu tento sempre fazer de uma forma muito divertida, muito lúdica. Lógico, depende muito da idade da criança. Tá. Normalmente, forçar a criança a treinar é numa idade menor. Ali uns 4, 5. Tem pai que me procura com filho de 2, 3 anos para colocar para treinar. Tem essa possibilidade? Tem, mas eu não pego nessa idade. Qual que é a idade que você pega já? Eu pego a partir de 4 anos. Acho que é uma idade boa, né? Já dá para dar uma... Só que aí eu tenho que separar as turmas, né? Então, eu faço de 4 a 7, que é o que eu consigo dividir. O ideal seria de 2 em 2 anos. Tá. Mas eu consigo fazer de 4 a 7 e de 8 a 12. Então, faço essa separaçãozinha ali pra gente poder organizar melhor, até por questões cognitivas, desenvolvimento das crianças e tudo mais. Vamos falar sobre isso. E meninas e meninos, como que é? Meninas e meninos. Gêneros. Tudo junto. Tudo junto. Sim. Não tem essa separação ali dentro do tatame. Legal. Né? Até é importante ter essa igualdade ali dentro, né? Mas isso eu falo um pouquinho mais pra frente. E assim, os pais tentando forçar, a gente meio que, se a criança quiser, beleza. Se ela não tá afim, a criança às vezes vem forçada, vai ser pior pra ela.
deixa ela mais livre. Ela não quer fazer agora? Beleza, traz ela daqui 1 ano. A diferença da criança de 4 anos para 5 anos já é grande. Uhum. Então, assim, de repente, mais velha ela quer, ela se interessa. E acontece muito. A criança vem com 3, 4 anos ali, faz uma aulinha, fala, ó... Às vezes eu falo para ela não tá gostando, ela não vai acompanhar, ela ficou encolhida ali o tempo todo, não quis participar da aula. Tenta trazer ela um pouquinho mais para frente, deixa ela ficar um pouquinho mais velha, muda completamente. E aí a criança acaba gostando. E aí, qual que é a sua orientação, assim? Porque a gente sabe que a arte marcial, ela ajuda muito em várias questões. Eu mesmo, quando eu entrei no Karatê, quando eu era bem novinha, era porque eu tinha uma dificuldade mesmo de concentração, dificuldade na escola ali, né? Tinha que fazer reforço. E depois que eu entrei no Karatê, eu melhorei muito. Sim. Né? Então, e tem tudo a ver, né? Essa parte cognitiva, arte marcial. Comportamental a gente nem fala porque já é explícito, né? O tanto que muda o comportamento da criança, né? E eu tenho muitos pais que procuram por conta disso e já chega falando assim, olha, meu filho tá não tá me respeitando, meu filho é muito explosivo, às vezes a gente vai chamar a atenção dele com alguma coisa, ele já explode, já fica nervoso, ou na escola, meu filho tá agredindo os coleguinhas, enfim. E eu já trago, olha, o jiu-jitsu tá aqui para te ajudar nesse ponto. Então, a questão toda de respeito dos mais velhos, a questão de hierarquia, a questão de a sua hora para falar, a questão da hora de brincar, a hora de prestar atenção, tudo isso faz parte do processo da aula. Então, às vezes, os pais assistem a aula ali e vê as crianças só brincando. Mas tudo tem um momento ali. Eles sabem que quando eu estou explicando uma coisa, eles não podem falar comigo. Então, não pode falar junto. Então, se tem um adulto falando, alguém está falando, um coleguinha está falando, espera a sua vez, levanta a mão. E é impressionante como a arte marcial, não sei se é pela questão da arte marcial em si, mas eles vendo um professor ali, faixa preta, eles têm eu quero chegar a ser faixa preta, então faixa preta está falando, eu tenho que ouvir. Uma referência, né? Uma autoridade saudável. Exatamente. Eu tento sempre não ser uma autoridade autoritária. Sim. Sabe? Eu tento sempre tratar com muito carinho, muito afeto. Eu tenho muito disso comigo, eu fui tratado assim por pessoas que são muito importantes na minha vida, então eu tento passar isso. Outros professores não, às vezes é mais ali, tipo, arte marcial militar, sabe? Eu não sou dessa forma. E eu acho que eu tenho muito a ganhar com isso, porque a formação das crianças depois é mais, vamos dizer assim, afetuosa, né? Afetiva. Então, enfim, é uma questão ali que a gente tem, com certeza, e trabalha muito do comportamento das crianças, é fato. E melhora. E tem a questão dos grauzinhos coloridos. Não sei se eu já posso entrar nessa seara, se você vai me perguntar isso depois. O momento é seu, você entra onde você quiser. Pode falar. Eu trabalho, isso também aprendi nos cursos que eu fiz, né, e adaptei para a minha realidade, com grauzinhos coloridos nas faixas. Tem gente que não gosta, que não trabalha com isso. Eu optei por trabalhar. Então, cada grauzinho colorido ele tem um significado. O grauzinho azul, por exemplo, é de comportamento e educação com os pais. Então, legal. Se você respeita o seu pai e sua mãe, se você... seu pai pede para você ir tomar banho, sua mãe pede para você ir jantar ou desligar o celular, você obedece, você está merecendo o grauzinho. O grau verde é um grauzinho da alimentação. Legal. Então, se você se alimenta melhor, experimenta novos alimentos. Não precisa gostar do alimento, mas você está experimentando ali o alimento, ótimo. Parou de comer um pouco de doce, comidas industrializadas, melhorou essa questão da alimentação, ganha o grauzinho verde. O grauzinho amarelo é o grauzinho da escola, da educação escolar. Legal. Respeita o professor, respeita os colegas, tira boas notas, faz as tarefas, não reclama de ir para a escola. Tem muita criança que briga para ir para a escola logo cedo, de acordar e tal. Então, já começa a mudar o comportamento ali, porque a criança quer ter esses grauzinhos. Ela vê os coleguinhas e fala, eu quero. Você quer? Beleza. Então, eu vou perguntar para os seus pais, eu dou um questionáriozinho, como se fosse uma anamnese, pedindo para eles preencherem sobre o comportamento da criança. E aí, eu já aproveito para saber. A criança tem uma questão... cognitiva, Legal. Que é importante eu saber. A criança tem alguma dificuldade para enxergar, para ouvir, no falar. A gente já vai trabalhando essa questão. E aí eles me respondem com base nessas informações, eu entrego os graus, ou não. E aí se eu não entrego, eu converso. Olha, eu vou deixar aqui um espacinho na sua faixa para colocar o grauzinho azul, porque eu sei que você vai respeitar o seu pai e sua mãe e você vai merecer esse grau. E aí a mudança não é coisa de longo prazo.
é curtíssimo o prazo, porque a criança quer aquilo. Quer se sentir pertencente ao grupo ali também, né? Exatamente. E aí, ela tá com o grauzinho ali, e isso já é uma ferramenta para os pais em casa também. Tipo, começou, de repente desobedeceu, olha o grauzinho do tio Hugo. Ó, na hora, vai lá e faz, sabe? Com o meu afilhado, eu tenho essa vivência em casa. Porque ele era super restrito para comer. E quando a gente começou a trabalhar os graus coloridos com ele, nossa, ele começou a se alimentar muito melhor. O comportamento dele melhorou bastante. E eu cheguei a tirar um grau dele uma vez também. Ele começou a desobedecer a mãe dele. Falei, não, peraí, vem cá. Tirei o grau dele. Ele falou, você não tá obedecendo, você não tá merecendo. Você vai ter que fazer por merecer para receber esse grau de volta. Coloca. Então, isso tudo já trabalha todo esse campo comportamental da criança. Total. Né? Nossa, eu não sabia disso não. Estou encantada. Pois é. Trabalha muito. E tem o grau vermelho, que eu não falei, mas é o grau que eu dou. Então, se você me ajuda na aula, se você tem um perfil de ajudar o seu coleguinha a hora que ele está lá no treino, se você fala na hora certa e você não fala por cima do professor, está prestando atenção, você ganha o grau vermelho. Começou a me desrespeitar, desobedecer, fazer bagunça no tatame, eu tiro o grau. Então, assim, eles ficam morrendo de medo, né? Tipo, alguns pais que treinam jiu-jitsu falam assim, se você perder o grau vermelho, eu te tiro do jiu-jitsu. Falo, não é assim que funciona. É um medo saudável até, né? Porque você tem que saber trabalhar com a criança, né? Essa questão dela conquistar, né? Dela tem que ter um esforço ali, né? Pra ela conquistar alguma coisa. Não é dado ali e tirado do nada. Exatamente. Né? É merecimento. Eu brinco com isso. Eu não sou eu que tô te dando o grau. Vocês estão conquistando esse grau. É um merecimento saudável, né? Exatamente. Não é uma coisa assim... Ah, vou te dar um grauzinho aqui porque você... Foi porque eu um gosto bom menino, de você. uma Você boa foi menina. Não, sabe? Você tá se Sim. esforçando, você tá se dedicando, você tá Perfeito. buscando ser uma pessoa melhor. E eu converso com ele sobre isso. Você respeitou regras, né? Isso Exatamente, tudo é importante. Exatamente, porque criança ali, às vezes é muito... Não vou falar de hoje em dia, porque a gente não tá tão velho assim. Mas... Por favor, Hugo. Às vezes as crianças acabam sendo super protegidas pelos pais. Mas você sabe que outro dia eu vi... Não lembro quem tava falando isso na internet, que hoje os pais querem ser muito os legais, assim, né? Tipo assim, tá muito na politicagem ali com o filho, que é ser o pai legal. E não, a gente tem que ser respeitoso, afetuoso, mas tem que dar o limite. A criança precisa de limite. Exatamente. Isso é amor pra ela também. Mas não aquele limite autoritário violento, né? Um limite de construção saudável ali mesmo, né? Porque a criança quer explorar, a criança precisa, né? Sim. Deixa eu ver até, né? Eu vou aqui fazer isso aqui, deixa eu ver até onde o tio Hugo vai reparar que eu tô fazendo isso ou não. Exatamente. Né? Exatamente. E são crianças, eles vão fazer bagunça, eles vão gritar na hora da brincadeira, eles vão fazer alguma arte, sempre tem alguma questãozinha, sabe? E é saber lidar com isso, né? Então, assim, a gente vai trabalhando essas questões todas e vai com os pais, obviamente. Então, eu vou pedindo esse feedback para eles, ó, como é que tá em casa. Legal. Ou então, os próprios pais chegam para mim ali, de repente, no começo da aula, falam, olha, fulaninho ali tá me dando trabalho com isso, tem como você conversar com ele? E aí, num contexto da aula, eu dou um jeito de encaixar essa conversa sem ele saber que é direto para ele. Então, Perfeito. eu coloco aquilo no todo e aí ele já sabe que é para ele. Então, assim, às vezes os pais, não quero me indispor, como você disse, né? Quero ser o pai legal, o pai amigo. Ótimo, mas você pode ser o pai amigo e o pai que educa também, Perfeito. que coloca ali, né, Que precisa, as questões. É importante isso, sabe? As crianças gostam de ter esse limite também. E com certeza você trabalha isso com os pais também, né? Pra não ficar só também, né, que você que, tipo, te responsabilizar de uma coisa que é responsabilidade do pai e da mãe ali também. Exatamente. Ter aquele desgaste com a criança, Sim. dar o limite, porque a criança vai ficar emburrada, vai chamar você de chato. Exatamente. Não. Então vamos passar, fica ameaçando, né? O tio Hugo isso, o tio Hugo aquilo. Não, família, vamos trabalhar junto, né? Sim, tem que ter essa comunicação. Não dá pra jogar a responsabilidade no professor, seja no professor da escola, seja no professor de jiu-jitsu, por exemplo, que é o meu caso. Então, tá ali, ó. Somos todos juntos trabalhando aqui. Eu tô fazendo a minha parte, mas eu não tô dentro da casa de vocês. Então, eu não sei como que é a relação de vocês dentro de casa. Isso eu não vou me envolver. Mas daqui, o que eu puder colaborar, eu colaboro. Mas a responsabilidade não é minha. Mas tenho tido muito sucesso, assim, com essa questão toda de comportamento das crianças e... E essa questão, você que criou essa didática aí com eles ou já tem no Não, padrão? Eu fiz vários cursos sobre jiu-jitsu infantil, Legal. jiu-jitsu inclusivo,
tô fazendo um outro curso agora também. Só que eu adapto as coisas para minha realidade. Tá. Então, um exemplo. Praticamente todos os cursos que eu fiz, eles falam para os pais não assistirem às aulas. Então, os pais podem assistir a primeira aula e mais nenhuma. Os pais longe do tatame. Por quê? É comprovado que o comportamento da criança piora muito com a presença dos pais. Porque eles se sentem ali meio que protegidos para fazer uma bagunça. Tá. E às vezes os pais interferem na aula, tipo, fulano, faz isso, faz aquilo. Ou numa disputa ali, às vezes um joguinho de combate, Tá. o pai torce pro filho, sabe? Tive umas situações mais caóticas, inclusive em campeonatinhos, de pai invadir o tatame para tirar o filho, de ameaçar outro pai, brigar, enfim. Questões mais tensas. Mas, então assim, o ideal é que o pai não assista. Só que para minha realidade, não é possível. O espaço que eu dou aula, os 2 espaços que eu dou aula, tem um local para os pais ficarem ali próximos ao tatame. Sim. Né? Então os pais dizem, é longe de casa para eu ir e voltar. Isso que eu ia falar. É ruim. A gente não tem, infelizmente, um espaço de uma recepção, por exemplo, onde os pais possam ficar aguardando ali longe, sem ver o tatame, ou um acesso a câmeras, como tem algumas academias, que os pais assistem pelo aplicativo, ou numa TV que fica numa recepção, legal. sabe? Então, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, dá pra você trabalhar muita coisa aí, né? Dá, exatamente. Então, assim, eu opto por manter os pais ali, até porque, primeiro, eu me acostumei com essa questão, é como se eu estivesse sendo avaliado o tempo todo. Porque, às vezes, uma criança toma uma atitude ali, ou se machuca, ou chora, como que o professor vai lidar com isso? Então, assim, eu tenho que me virar ali com a situação e dominar o controle, para as crianças se sentirem seguras comigo e para os pais se sentirem seguros também de deixar os filhos comigo. Então, eles estão vendo ali, não, o professor Hugo sabe o que está fazendo. E eles vão se acostumando e deixam. Então, assim, hoje em dia não tem problema com o pai entrando no tatame, com o pai interferindo na minha aula. Se acontece, é com algum aluno novo e que já... Então, assim, eu vou adaptando. Essa questão dos graus coloridos, existem outros professores que fazem também o uso dele, outros não fazem. Mas eu adaptei dessa forma, colocando essas questões, porque eu achei que eram as questões que eu precisava trabalhar. Tem gente que trabalha o grau da coragem, o grau do respeito, tem o grau do medo. Tem gente que trabalha graus 1 por mês, por exemplo. Tem grau laranja, grau roxo, sabe? Vários tons de verde. E tudo isso, cada um com significado. Eu optei por trabalhar com esses 4, que para mim são um pilar importante. E a gente vai usando dessa forma. Legal. E as aulas são bem dinâmicas, né? São, bastante. Como que... Bastante. Conta um pouquinho pra gente, como que é uma aula aí? Eu sempre começo recepcionando as crianças de uma maneira mais livre. Então, as crianças vão chegando, eu sempre deixo uma bola ali, ou um bambolê, algum brinquedo que a gente usa na aula disponível. Então, as crianças ficam brincando com a bola, aquelas bolas de pilates, ficam rolando, jogando um no outro ali, brincando e tal. Sempre com um limite, obviamente, né? E aí, na hora de isso por uns 5, 10 minutinhos ali, a gente já começa pro alongamento. Então, a gente faz um alongamentozinho, todo mundo, e sempre com uma didática muito voltada para a faixa etária deles. Então, para as crianças menores, é tudo muito, assim, com uma linguagem não infantilizada, porque eu não vou ficar, pega o bracinho, põe o bracinho, né? Mãozinha na cabecinha. Não, eu falo com eles normal. Vamos lá, mão na cintura, cabeça para um lado e para o outro, cabeça para cima e para baixo. Movimento do quê? Movimento do sim. Do sim, pode respeitar o papai e a mamãe? Sim. Eles repetem. Aí, o que mais que pode fazer? Ah, pode fazer arte? Não. Então, o movimento do não. Vamos fazer o movimento do não. E aí, o movimento do talvez agora. Talvez vai ter tal brincadeira hoje. Fazemos um alongamento bem nessa... é lúdico, mas não é infantilizado. Exatamente. Então, vamos fechar a janela agora. Fecha a janela. Trava a janela. Puxa o braço. Então, vai dessa forma. Mão pra cima. Solta os dedinhos aí. Então, a gente vai brincando. E depois, a gente vai para uma brincadeira de aquecimento. E aí, alguma brincadeira que, normalmente, eu tenho que fazer as crianças se movimentarem com movimentos do jiu-jitsu. Então, eu posso, de repente, pegar uns cones ali, colocar... distribuí-los no tatame. E aí fala, agora você tem que pegar o cone fazendo a posição do sapinho. Tem que pegar o cone fazendo a posição do coelhinho. E vai imitando animais. Que aí já entra um pouquinho da questão da ginástica natural, imitando os bichos e tal. E são movimentos que a gente usa de fato no jiu-jitsu. E eles já vão fazendo inconscientemente. Sim. Não tô falando assim, se eu falar pra ele assim, faz uma saída de quadril. Vai fazer sentido nenhum. Não. Agora, se eu falar pra ele, faz o camarãozinho. Legal. Eles vão fazer, sabe? Faz a sentada escudo.
que eles sentam protegendo o rosto. Eles já vão saber o que fazer. Se eu falar assim, não, faz aí uma guarda defensiva. Eles vão ficar olhando para mim, assim. Vão ficar perdidos. Então, é tudo colocado de uma maneira lúdica e vai fazendo eles entender. Aí eu vou para uma parte mais técnica, que é a parte que as crianças não gostam, normalmente. Tio, não vai ter brincadeira? Principalmente as mais novas. Tio, não vai ter brincadeira? Qual que é a próxima brincadeira? A gente vai demorar muito fazendo isso, mas é uma técnica de 10 minutos, 15 minutos, e dependendo da faixa etária, é muito básica. Então, de repente, trabalhar uma guarda. Você vai trabalhando as posições com a Exatamente. O básico, conforme a faixa etária. As crianças mais velhas, eu já passo umas posições mais técnicas, né? Umas posições já de luta, né? Finalizações. Então, vou trabalhando em cima disso. E no final, eu faço um jogo de combate, né? Que é uma prática desportiva de luta, que o pessoal chama também. Que aí é um joguinho, por exemplo, o sumozinho, que eles gostam muito. Eu faço um círculo no chão e eles têm que um empurrar o outro para fora do círculo ou derrubar. Ou faço uma outra brincadeira eu chamo de futijitsu, que eu pego uma bola, ou a bola de pilates ou uma bola menor, coloco os dois no meio do tatame e um bambolê de cada lado. O bambolê é o gol. Tá. Então, eles têm que levar a bola e fazer o gol. Só que eles têm que disputar a bola. Se a bola é menor, eles têm um contato físico maior. Então, já tem um movimento de luta envolvido ali e eles nem percebem que eles estão lutando. Tira a meia, coloca uma meia no pé de cada um e aí um tem que tirar a meia do outro. Eles já estão lutando ali sem perceber. Já estão tendo esse contato físico, essa proximidade de uma maneira mais controlada do que uma luta, mas já estão entendendo isso. E aí eu vou, dependendo da criança, né, do desenvolvimento de cada um, eu vou começando a colocar para fazer as lutas também. Não posso colocar crianças muito pequenas para lutar, porque elas vão acabar se machucando, ou machucando o coleguinha. Mas sempre tendo aquela ideia, né, de, coleguinha bateu, significa desistência. Então, bateu, você tem que soltar qualquer golpe que você estiver pegando. Sentiu qualquer incômodo, bate. Não consigo bater, professor? Fala. Parou, me solta, doeu, grita, ai. Eu vou estar sempre perto ali para ajudar. Então, a aula, assim, o contexto é esse, basicamente. E vai trabalhando muito esse controle inibitório, né, das crianças. Muito. Eu tento sempre fazer de uma forma com que eles vão se soltando. Então, cumprimenta todo mundo. Às vezes a criança chega tímida, né? Então, ela vem me cumprimenta meio tímida e tal. Segunda aula já vai um pouquinho mais solta. E eu vou fazendo festa. Dá um abraço aqui, vou cumprimentar a criança, levanto a mão lá no alto, sabe? Pra ele tentar bater. E já vou trazendo dessa forma. Aí, cumprimenta todo mundo. Agora, vamos fazer em dupla brincadeira. Já vai tendo aquele contatinho ali com outro coleguinha. Ah, fulano, conta pra mim até 10 aí, por favor. Mais alto, solta a voz. Agora, só você, faz tal movimento. As crianças vão se soltando, né? Vai criando essa desinibição neles de uma forma mais natural. Sem forçar. Tipo, agora você vai fazer isso. Ah, não quero. Não, tudo bem. Então, fulano, você pode fazer? Ah, eu faço. E vai se soltando. Na próxima ele já vai querer fazer. Então, tem muito disso. Nossa, que legal, gente. E essa parte cognitiva, né, dessa concentração aí, né, como que ajuda as crianças? Porque hoje em dia toda criança tem TDAH, né? Ah, tem muita gente que chega... E, na verdade, TDAH chama celular. Exatamente, exatamente. Eu até brinco, assim, né? Às vezes eu faço alguma postagem, tipo assim... Tira a sua criança das telas, tira a sua criança do celular, traz pro jiu-jitsu, sabe? É uma atividade física. Pô, mesma coisa, ainda com o exemplo do meu afilhado. Ele gosta, ele chega em casa, liga lá o YouTube e fica vendo aqueles shorts um atrás do outro, sabe? A gente trocou uma ideia com ele, falei, cara, tenta ver uns vídeos mais longos, não sei o que, isso aí tá te estimulando demais, aí depois você não vai conseguir ver um filme inteiro, sabe? Verdade. Fica impaciente, sabe? Às vezes, pô, chega na hora do jiu-jitsu, as crianças estão com preguiça, por quê? Passaram a tarde inteira no YouTube. Eu já perdi aluno pro YouTube. A mãe fala assim, ele não quer vir mais. Por quê? Ele fica com preguiça. O que ele tá fazendo antes de vir pra cá? Vendo no YouTube, jogando um joguinho no celular. É lógico. A criança, ela controla o tempo dela ali. A hora que ela vai sair dessa realidade das telas para ir pro tatame, obedecer um professor, vamos dizer assim, ela fica com preguiça. E não ceder ao que ela quer ali na hora, Exatamente. né? Saber respeitar o tempo daquilo. Exatamente. Só que eu sempre falo isso. Eu garanto. Ela vai chegar lá desanimada, mas ela vai sair feliz da vida. Tive até uma experiência dessa essa semana. Uma aluninha no caminho da casa pro tatame, lá pro dojo, ela dormiu no carro e acordou aí toda chatinha, assim, chateada, triste, coitada. Sabe, chorando, que não queria fazer, que não queria fazer. Falei, deixa ela ali. Conversei com ela, falei, a gente vai alongar.
Se você quiser entrar depois, eu deixo. Tá bom? Tá bom. Aí organizei as crianças e falei, ó, tá faltando uma criança. Você não quer vir aqui? E vamos fazer um combinado. Se acabar a aula e você não gostou da aula, eu te dou 8 cambalhotas. Ela falou, combinado. Ela entrou na aula, fez aula, saiu da aula feliz da vida. Gargalhando, sabe? Toda alegre. Então, tem essa preguiça. Se o pai aceita, só está estimulando mais a criança a não fazer uma atividade física, a não ir para esse lado, a continuar nas telas ali. Então, a gente tenta começar a trabalhar daí. Os pais têm que ter esse movimento, porque a criança sozinha não vai ter. A criança só vai se entregar o que ela quer ali no momento, né? Exatamente. Não, eu quero continuar aqui no meu celular de boa. Tô deitado aqui, sabe? Tô tranquilo. Dopamina ali, né? Estourando, exatamente. Não. Então, começa por aí. Lá dentro, a gente já começa a trabalhar questões comportamentais, cognitivas, desculpa, já para esse lado das coordenações motoras ali deles, Legal. do respeito que eles vão ter que ter ali, hierárquico também, que eles vão acabar levando isso. Pô, peraí, eu tô respeitando um cara mais velho aqui, tá falando, chega em casa, eu vou respeitar também. Então, eles já vão trabalhando essa responsabilidade ali. Isso vai melhorando para eles também. E, enfim... Saber esperar ali, né? Isso é muito difícil para eles. Saber esperar é um desafio. Que aí vai querer fazer o negócio logo e não... Senta aqui todo mundo, um do ladinho do outro. Aí a hora que você olha, um já tá lá na frente. Mais pra frente. Porque ele já quer começar a brincadeira primeiro. Ou quer falar, já vem pra cima de mim. E aí os pais já falam, é porque ele tem TDAH, sabe? Aí eu falei, bom, mas você tá indo atrás, foi diagnosticado... Porque tem casos de aluno, por exemplo, que eu tenho, inclusive, que primeira aula, um aluno oscilando muito de humor. E eu estranhei, assim, tal. No final da aula, a mãe veio me falar. Falou, não, ele tem tal coisa. Eu falei, agora você me explicou, então agora eu sei como lidar com ele. Sim, né? Então, agora que eu tô sabendo, beleza. Então, a gente vai... Agora não. Meu filho tem TDAH, você viu aí? Eu falei, cara, seu filho... normal, fica tranquilo. Aqui na aula, eu até brinco assim, já tive alunos muito piores. Sem dar exemplo, obviamente. Mas, já teve alunos muito piores. Seu filho chegou, fez tudo que a gente pediu, respeitou, quis falar na hora dele, expliquei que tinha que levantar a mão, levantou a mão. A gente vai adaptando a questão, tá tranquilo. E ele foi numa boa, sabe? Foi melhorando. Demais. E você sabe que eu acho muito importante também, que eu vejo os adolescentes, que eu não atendo crianças, mas eu atendo a partir dos 13, 14 anos, né? Essa parte da adolescência. Habilidade social 0. Sim. A importância de ter esse contato aí, né, do jiu-jitsu, do esporte em si, Sim. né, com o outro ali no tete-a-tete mesmo, né, que desenvolve ali, você saber interpretar a cara do amiguinho. Eu acho que até essa parte do jiu-jitsu é muito legal, né, de, tipo, você respeitar o limite do outro. Você tá respeitando quando bate ali, você vai, tipo, você quer finalizar aquilo, mas... Opa, peraí, né? E a gente, nesse ponto que você tocou, por exemplo, a gente trabalha muito a questão do ego, por exemplo, do respeito e do ego. O ego, por quê? Se eu tô tomando... Isso pros adultos também. Vale pra todos. Com certeza. Se eu tô tomando um golpe, às vezes de um menos graduado que eu, e eu não bater, alguma coisa vai acontecer. Ou eu vou apagar, ou eu vou quebrar um membro, um braço, uma perna, um pé, um dedo, ou eu vou... conseguir sair. Tem dessas 3 opções. Uhum. Beleza. Pra que eu vou me colocar em risco, sabe? Principalmente num treino. Às vezes, cara, tenho minha vida fora daqui, entendeu? Eu não preciso me lesionar, não preciso me machucar. Acontece, acidentes acontecem. Mas, assim, se eu posso me prevenir disso, pra quê? Então, eu já explico isso pras crianças. A confiança que a gente tem que ter no outro dentro do jiu-jitsu é uma coisa absurda, porque tem um cara me enforcando ali. E se ele quiser, ele pode me apagar, me desmaiar, me matar. Sim. Só depende dele querer, sabe? E isso cria vínculos, isso cria Vínculos confiáveis. Confiáveis, uma família, né? Usando esse termo. Porque é isso, o cara tá ali todo dia, você tá ali em contato físico com o cara, trocando suor ali, né? Uhum. Você tá trocando... Né? Não vou falar pancada porque você não tá trocando soco e chute, mas você tá trocando golpes ali com o cara. E às vezes você passa mais tempo com o cara do que com o pessoal da sua família. Você tá todo dia encontrando o pessoal ali, às vezes você não vê. Até dou sempre esse exemplo.
Eu não vejo minha mãe e meu irmão tanto quanto eu vejo meus professores de jiu-jitsu, meus amigos de treino, sabe? Então, eu tô sempre ali com eles, muito mais do que eu tô com a minha família, de repente. Então, é uma confiança. E as crianças, é a mesma coisa. Eles estão aprendendo a confiar no coleguinha. Eles estão tendo um contato físico que essas crianças, às vezes, não têm hoje em dia. Sabe? Tem mesmo medo do contato, de encostar, de chegar para conversar. E ali, é uma coisa muito bonita de ver, é que às vezes a criança chega com receios e depois ela tá ali soltinha, brincando já. Eu tenho às vezes até que pedir, sem encostar no coleguinha na hora que não é para encostar. Senão o outro já tá lá brincando, já tá encaixando um golpe no outro, já tá derrubando o outro, sabe? Já tem que dar uma controlada. Então é um negócio legal de ver a evolução deles nesse sentido de se soltar, de se sentir mais confiante, que é o principal. Acho que uma ferramenta, o jiu-jitsu é uma ferramenta absurda para a confiança. Para confiança. E por falar nisso, já me puxou um gancho aqui pro bullying. Pro bullying. Excelente. Né? Bullying é uma realidade muito triste. Que muita gente acha que é besteira. Que muita gente acha que é besteira, mas é extremamente séria, perigosa, sabe? A gente tem direto relatos aí de até mortes de crianças por conta de bullying, de violência na escola, no condomínio, enfim. E é uma realidade. Né? A gente, às vezes, acabava levando isso como frescura, mimimi, brincadeira. Sabe? É brincadeira, tô brincando, aceita a brincadeira, brinca também, ou zoa também. E não é assim que funciona, sabe? O bullying é uma questão que precisa ser tratada tanto com as crianças quanto com os pais. Para não normalizar isso, para os pais saberem como lidar ou identificar uma questão de um bullying acontecendo. Essa criança começa a se retrair, muda a rotina, né? Se fecha de certa forma. Ou a criança está fazendo o bullying. Então, assim, às vezes o pai fica orgulhosão que o filho está lá fazendo graça com os outros na escola, ou provocando os outros na escola, dando apelido. Não é assim que funciona, sabe? Infelizmente, a gente acabou normalizando muita coisa que não deveria ter sido normalizada. Com certeza. Tem brincadeiras e tem brincadeiras, né? A partir do momento que começa a ofender e não gostei daquilo, então para. E as crianças não têm essa, às vezes, atitude de chegar e falar: eu não gostei do que você falou, para. E aí entra nessa questão da coragem que você falou, né? Isso. De se desenvolver essa coragem. Essa de coragem, dar o limite. essa confiança. De você olhar no olho da pessoa e falar assim: eu não gostei do que você falou. Para, por favor. Olha, isso que você falou me machucou, me ofendeu. Você poderia parar de falar isso? Eu não gostei. Então, nas minhas aulas, por exemplo, eu tento sempre colocar aulas de defesa pessoal, pelo menos uma semana do mês. Legal. E essas aulas de defesa pessoal não começa com a criança sabendo se defender de um soco. Não. Começa com a criança sabendo o jiu-jitsu verbal. Eu falo assim. Legal. Então, ela começa ali, o cara te cutucou, o coleguinha foi lá e começou a te provocar, te chamar de chato, de bobo, de feio. O que você faz? Primeira coisa, você levanta as duas mãos abertas e fala pra ele: para. Eu não gosto de, não tô gostando disso que você tá falando, você tá me ofendendo. Para. Ele não parou? Continua com a mão levantada e fala: eu não quero brigar. Para, por favor. Por que as mãos levantadas abertas? Mão levantada aberta é no sinal de que eu tô em paz. Se eu te passo uma imagem de que eu não quero brigar. Tô desarmado ali, né? Tô desarmado. Agora, se eu faço isso, para. Eu não quero brigar. Para. Eu não quero brigar, mas eu tô pronto. Você já tá cutucando o outro ali, né? Exato. A minha mão aberta, se ele vem me dar um soco, eu já tenho como me defender, me proteger ali. Então, eu já tô me defendendo, mas ele não sabe. Tô passando uma imagem de... tô desarmado. Tô bem. Exatamente. E aí, ele continuou vindo pra cima de mim, eu vou me defender. Se não, eu saio, me afasto, procuro um adulto, converso com o adulto. Tá acontecendo isso, isso e isso. Não resolveu com o adulto? Como muitas vezes as crianças me contam, infelizmente, que eu cheguei na escola, falei pra professora, falei pra diretora, falei pro inspetor. Não, falou, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, a gente vai resolver. E não resolve. A criança continua sofrendo aquele bullying. Então, chega em casa, conta pros pais. Os pais vão ter que tomar uma atitude de conversar com a escola. De ver o que está acontecendo e resolver isso. E se chegar num limite ali, a criança está sendo agredida, ela vai ter que saber se defender. O jiu-jitsu não é uma arte marcial de ataque. Tá. O jiu-jitsu é uma arte marcial de defesa. Defesa. Certo? Então, eu estou me defendendo ali. Eu não vou dar um soco em você. Eu não vou te agredir. Eu não vou dar um chute. Eu vou me defender. E se precisar, eu consigo te imobilizar. Seja com uma chave de braço, com estrangulamento, com alguma coisa. E a criança vai aprendendo isso. Legal. E isso gera
né, vai construindo, na verdade, né, uma construção dessa autoconfiança de que eu sei me defender. Exatamente. E é isso que, a hora que ela percebe que ela consegue se defender e evitar um conflito antes dele acontecer, ela vai criando essa autoconfiança e vai olhando no olho das pessoas. Então, eu sempre falo assim, vamos cumprimentar os coleguinhas, aqui a hora que acaba a aula, vamos cumprimentar todo mundo, olhando no olho, sabe? Não tem dessa de, tipo assim, lógico, tem o respeito de você curvar perante o professor, que é uma questão mais de respeito ali pelo professor que está te passando um agradecimento. Mas não, cumprimentou, olha no olho da pessoa. Vai conversar, olha no olho. Muitos pais me relatam isso. Pô, meu filho, meu neto, não olhava no olho das pessoas. Hoje ele anda de cabeça levantada. Ele não tem vergonha de falar o que ele está pensando, de colocar o posicionamento dele. Então, isso já trabalha, já mostra a confiança da criança ali. E ela vai começando a evitar os conflitos, sabe? Teve um caso de uma mãe também que veio me contar que o filho tomou um chute na escola. E ela chegou para ele e falou assim, por que você não revidou? Por que você não revidou esse chute? Você tá fazendo jiu-jitsu. Aí ele falou assim, mãe, se eu fosse revidar, eu ia derrubar ele no chão ali, ele podia bater a cabeça, e eu ia machucar ele muito mais do que ele me machucou com aquele chute. Então, eu vi que ele fez aquilo lá, eu saí de perto. Isso é também se defender de alguma forma. Isso é o jiu-jitsu invisível, sabe? Esse é o jiu-jitsu além Esse é o jiu-jitsu, né? Essa é a essência da coisa. Não é agressão, não é você ser agressivo, é você saber sair de uma situação usando a inteligência, sabe? Usando o mental, usando o espiritual, sabe? Sem usar o físico nessa hora. Controle inibitório, né? Que muita gente não tem isso, porque assim, instintivamente a gente quer se defender ali. Mas tem maneiras de você se defender. Exatamente. Pô, eu tô no trânsito. O cara, às vezes, sei lá, o cara me fecha, ou eu fecho um cara. Aí o cara já vem me xingando, não sei o quê. Eu vou retrucar? Eu não sei se o cara tá armado. Qual que é a minha mentalidade? Ô, amigão, desculpa aí, foi mal, errei. Desculpa, um bom dia pra você, foi mal. Mesmo E que você vou embora. esteja, né? Mas assim, chega num momento de você ter esse autocontrole, que a arte marcial traz também, de você saber, cara, por que eu vou brigar? E hoje em dia, pô, pra quê? Eu não sei se o cara tá armado, sabe? Eu tenho minha família. Nossa, eu tenho um monte de medo dessas coisas. Exatamente. E assim, inconsequente, sabe? O cara sair e te dar um tiro, não custa nada. E por causa do teu ego ali, né? Por causa do ego, sabe? Não. Eu deixo o ego pra lá, sabe? Tanto dentro do tatame como... eu preciso voltar pra casa. Então, se tem uma briga ali, um negócio, tá bom, desculpa, cara, foi mal. Pede desculpa. Evita o conflito. É melhor, sabe? E eu passo isso pras crianças. E isso serve para os adultos também. Eu tomo isso de lição para mim também. Nossa, e você estava falando, eu estava pensando assim, o tanto que é legal, então, os pais terem o contato com essa aula. Porque os pais, às vezes, a gente acha que é adulto, né? E que é maduro, mas não é maduro. Às vezes não tem essa realidade, né? Já é aquela coisa de, vou pôr meu filho no jiu-jitsu para aprender a lutar, brigar, tudo. E aí vai tendo contato com essa psicoeducação toda que rola ali, né? E fala, opa, exatamente. Né? E aí é o meu método, né? Que eu brinco assim, eu escolhi dar aula dessa forma porque eu acredito muito mais na formação das crianças para além do tatame, né? É o jiu-jitsu que ele vai ser usado na vida da criança. É um estilo de vida. Então, beleza, a criança vai ser competidora? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. A maioria das crianças não vai ser competidor, como a maioria dos adultos que praticam jiu-jitsu não são competidores. A minoria é um competidor. Com certeza. Uma vez eu participei de um curso com um líder de uma grande equipe e ele falou, cara, equipe, vários títulos mundiais. Quem compete é 10% da minha academia, da minha equipe. A maioria tá lá por lazer, por aprender uma arte marcial, por atividade física, socialização, sabe? Então, assim, o pai às vezes coloca a criança com esse ímpeto de, vi um vídeo na internet do molequinho passando o carro no outro. Meu filho vai fazer isso também? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Né? A gente vai trabalhar. Se a gente vê que a criança, ele realmente é diferenciado, tem a gente vai trabalhar um talento ali. Tem um talento, né? A gente vai trabalhar em cima desse talento e vai depender da dedicação dele também. E se ele quer também ir para essa parte, né, de competir, que nem você, quando foi pro jiu-jitsu, não foi para a parte da competição, exatamente, né? Competiu, mas falou não, né? É importante ter participado de competições para eu saber o que a vivência, sentir, a né? vivência. Mas eu escolhi lecionar, eu escolhi ensinar. Então, lógico, levo os meus alunos para competições, se é do interesse deles, mas já tive aluno que o pai forçou a competir
Chegou lá, o menino assustou, ou perdeu, desanimou, parou de treinar. E aí, o que você vai fazer? Exatamente. Como é que você, sabe? Então, às Como vezes é que você trabalha isso? Como é que você trabalha isso? A criança, às vezes, não está preparada para enfrentar uma derrota, porque a gente não trabalhou isso tanto ainda. A criança, às vezes, está com 3 meses de treino, sabe? Aí a gente, não, já vamos quero levar para competir. Não, calma. Mas tem professores e professores, tem jeitos e jeitos. Eu escolhi dar aula dessa forma. Eu respeito quem opta por dar de outra forma. Legal, seu pai também não está gostando do meu jeito, prefere um jeito diferente, à vontade para escolher. A gente tá tranquilo. Eu tenho o meu método, se gostou, tô ali à disposição para ajudar, sabe? Se não quer, também. Você vai acabando, a gente vai, é que nem todo profissional, que nem psicólogo, tem psicólogo de monte aí, mas você vai trazendo, né, e nichando os pacientes que têm afinidade com você, com o seu jeito, com o seu método ali, tudo. Exatamente. Então, é sobre isso. Gente, o jiu-jitsu, nossa, você deu uma aula aqui, né, dessa questão do jiu-jitsu para criança, porque eu acho que você conseguiu explicar, acho, não tenho certeza, a importância desse esporte. Sim. Né, de tudo que você vai trabalhando, assim. Você conseguiu explicar milimetricamente, que é isso que eu acho que vai ser importante os pais terem acesso. Sim. Porque muita gente só fica no superficial ali, do Exatamente. jiu-jitsu, de outras artes marciais também. Todos os esportes, né, de uma maneira geral, que tem uma competição ali, né, só fica nessa parte, né, do tipo, do ganhar e perder. E é uma coisa que eu até tento colocar ali pra eles, né, uma frase que a gente usa muito no jiu-jitsu, né, que no jiu-jitsu você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Se você não ganhou, não é porque você perdeu, você aprendeu alguma coisa. Então a gente vai cortando essa coisa que existe do ganha-perde. Pra eu ganhar, alguém tem que perder. Não, pode ser um ganha-ganha também. Então, assim, eu perdi, eu ganhei, mas o meu coleguinha ganhou alguma coisa também ali. Ele já aprendeu alguma coisa. Pô, eu não ganhei dessa vez, mas agora eu sei que eu não posso fazer esse movimento mais, porque se eu fizer esse movimento, ele vai usar esse. Entendeu? Isso vai trabalhando essa questão de, tipo, de entender que você não vai ganhar sempre, que você também não vai perder sempre, porque a gente tem que entender isso na vida também. Tudo que você quer, você tem. Então, infelizmente, a maioria das crianças hoje, sem generalizar, obviamente, mas muitas crianças têm isso, de não pode se frustrar de maneira nenhuma. Então, a hora que ela tromba com uma frustração, ela não sabe como lidar. E aí ela fica ansiosa, né? E aí já entra a questão toda a ser trabalhada já para o seu lado mais psicológico. Não, mas você sabe que, assim, ó, as pessoas, eu tenho que trabalhar muito isso em adultos. A gente só aprende, por exemplo, o padrão ouro para tratar ansiedade. É você vivenciar essa ansiedade de forma controlada ali e você vai tendo sintomas ali e você vai mostrando pro seu cérebro que apesar dos sintomas que estão né, eu tô querendo acabar com eles, mas conforme você vai vivenciando, você vai aprendendo e criando repertórios para lidar com isso. Que é essa questão que você falou da competição ali, né, do que sentir, para você poder ajudar o seu aluno ali na competição, você tem que saber o que sente ali na hora da competição. Então, tudo isso é vivência. Exatamente. E privando as crianças dessas vivências de frustração, se limita muito, sabe? Aí a criança chega lá e perde um joguinho, ela já joga as coisas no chão, já quer desistir, né? Já quer desistir. E não é assim. Ela vai aprendendo, aí já tem que ter calma, muita paciência. Tenho amigos faixas pretas mais antigos que falam, cara, não sei como é que você consegue dar aula. Eu ia dar uma cotovelada na criança desse jeito. Calma, não é assim também. Mas é isso mesmo, tem que ter paciência, mas tem que gostar do que faz, sabe? Então, assim, eu não vejo que eu tenho paciência ali. Eu vejo que eu tô me divertindo com as crianças ali, sabe? Eu tô aprendendo com elas também. Milhões de situações que acontecem, sabe? Que a gente vai vendo e vai aprendendo. Jeitos de respostas que as crianças dão, coisas que acontecem. A gente vai evoluindo com elas também. Cada aula é uma surpresa. Porque o seu objetivo ali, né, o seu propósito na aula não é a competição, ela ganhar um campeonato. Não. É ela desenvolver em tudo isso que você trouxe aqui, né? Na questão do respeito com o outro, de ter essa autoconfiança desenvolvida, de saber lidar com as situações ali, né? Então, tudo isso, né, você já se sente campeão ali, né? Exatamente. Às vezes você tá numa situação, um problema ali, que você não sabe como, não tem saída, como é que eu vou resolver? Pô, no jiu-jitsu, se eu tô tomando um amasso ali, o que eu preciso ter? Calma, respirar, entender a situação para achar um lugar para sair.
E Na se não saída. tiver jeito de sair, eu vou bater e vai acabar. Beleza. A criança já começa a bolar estratégias na hora da luta. Isso ela vai levando para a vida. Então, se eu estou numa situação difícil, eu começo a parar, pensar, e como que eu vou sair daqui? Né? Então, eu uso mais um exemplo do meu afilhado. Ele tem medo de andar de elevador sozinho e ficar preso. Cara, fica calmo. Ficou preso no elevador? O que você vai fazer primeiro? Ficar calmo, respirar. Aham. Apertar o botãozinho lá da emergência, chamar o cara, ele vai falar, ó, já vai dar para resolver esse problema daqui a tanto tempo. Você Isso. senta e espera, tá tudo bem e tal. Então, vai trabalhando essa questão toda. As crianças já vão criando uma estratégia, um pensamento para evoluir. Tem ali. que deixar a criançada se frustrar. É importante. Muito bom. Temos várias perguntas aqui. Vamos lá. Como o jiu-jitsu ajuda na ansiedade? Essa eu gostei demais. Legal. Olha, ajuda bastante, porque quando você está lutando, você está treinando, você tem que estar presente. A ansiedade, normalmente, ela vem com preocupações futuras, né? Com o que vai acontecer, com aquele receio do que virá, como vai ser. A gente vive imaginando situações caóticas, de repente, né? E para você lutar jiu-jitsu, para você treinar jiu-jitsu, você tem que estar ali. Então, você não consegue pensar... Se você for pensar em outra coisa, Você se lasca. você se lasca. Então, você tem que estar presente. O jiu-jitsu me ajuda muito nessa questão da ansiedade, porque me traz para aquele momento. Presente. Então, é uma coisa que faz muito bem. Quando eu não treino jiu-jitsu, eu sinto muita falta, sabe? Lógico, virou uma rotina. São muitos anos treinando, muitos anos vivendo isso. Né? Então, assim, eu falei no começo de quando eu comecei a treinar, né? Foi por volta ali de 2002, 2001, 2002. E então, até hoje, é muito tempo vivendo essa arte marcial. E aí, quando eu fico sem, faz falta. Então, assim, pra ansiedade, poxa, é um remédio excelente. Lógico, terapia é importante, né? São coisas diferentes. Não dá pra... Ah, não, jiu-jitsu é minha terapia. Legal, até tem uma camiseta escrita jiu-jitsu terapia. Sim. É fato, existe isso. É realmente uma terapia. Mas não substitui a sua sim. terapia. Tem essa questão. É só isso, é só as pessoas entenderem isso. Quando a gente fala que o jiu-jitsu é minha terapia. Sim. Porque cada um tem um perfil também, assim. Eu, enquanto psicóloga, eu entendo que tem pessoas que não têm perfil de fazer um processo de psicoterapia. Sim. E que acaba no esporte canalizando, se encontrando e canalizando essa ansiedade, a frustração e conseguindo trabalhar muita coisa ali. Tá tudo bem, Sim. né? Exatamente, é desse jeito. Então, pô, é uma atividade excelente para quem tem ansiedade, porque se você não estiver concentrado e presente ali, esquece. Exato, e aí te treina para os outros momentos presentes ali, Sim, né? exatamente. Como eu falei da questão da estratégia, né? O pessoal brinca que o jiu-jitsu é um xadrez humano, porque de fato, dependendo de onde eu colocar minha mão, da posição que eu colocar ali, pode ser uma armadilha para o meu adversário ou eu posso estar me colocando numa armadilha. Às vezes, se eu esticar o braço numa posição com o meu adversário por cima de mim, ele pode me pegar uma chave de braço. Se o movimento que eu faço errado com o pescoço, eu posso me estrangular, sabe? Se eu sair pro lado errado. Então, tem que ter essa concentração, esse entendimento. É um xadrezinho ali. Total. Bolar sua estratégia e jogar. Né? Fora que o esporte libera toda a parte química ali que a gente precisa, né? Sim. Endorfina, dopamina, tudo pra gente ter essa sensação de bem-estar mesmo, e ajuda demais. Eu não posso receitar remédios, mas a única coisa que eu receito, né, para os meus pacientes é atividade física. Fundamental. Para todos, assim, todos. Mesmo que tenha alguma limitação, assim, eu falo, ó, vamos tentar adaptar. Eu sempre brinco com isso. A gente, às vezes, eu brinco que a gente não pode negociar com a preguiça, primeiro. E segundo, que a gente nunca se arrepende de ir no treino. Nunca. Você pode, tipo, pô, tô com preguiça, mas se você vai, você fala, putz, valeu a pena, foi legal, foi ótimo. Agora, se você não vai, depois você, pô, devia ter ido, sabe? Nossa. É Fiquei pior, aqui à né? toa, sabe? Exatamente. Exatamente. Vamos para a próxima? Próximo. Essa eu amei também. Você percebe algum receio das famílias em colocar as meninas para fazer aulas de jiu-jitsu? Eu acho que é um assunto
muito importante da gente abordar aqui. Muito Né, importante. essa questão, hoje até, antes de você eu estava gravando, né, falando sobre as masculinidades, a gente estava falando de feminicídio, essas coisas, tanto que é importante as mulheres, né, aprenderem uma defesa pessoal ali, Sim. né, e as meninas desde criança também a se defenderem, né. Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, uma família leva o irmão para treinar jiu-jitsu e a irmã para fazer balé, por exemplo. Uhum. Aí a irmã chega ali, às vezes, com o irmão e ela fica sentada no tatame louca de vontade de entrar para brincar, para treinar, e os pais não deixam. Não é para menina. Muito pelo contrário. Jiu-jitsu é para todos. Para todos. Principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Por quê? Cara, eu tô numa situação de risco, existem várias maneiras de eu me livrar daquela situação. Obviamente, a gente passando do jiu-jitsu verbal, como eu falei para as crianças, às vezes você tá numa festa, chega um cara te agarrando, segurando seu braço, te abraçando por trás, segurando seu cabelo, passando a mão em você. Existem maneiras de você se livrar disso de uma maneira segura, se afastando, Legal. sabe? Ou mesmo numa situação mais tensa, de um ataque já mais agressivo, que o cara te derrubou. Existem movimentos que você tá consegue vulnerável ali. fazer. Exatamente. Só que quando você mostra que você não está totalmente vulnerável, Perfeito. você já cria um receio maior. Tá. Perdão. Se você sai, por exemplo, o cara veio te abraçar. Se você já sai de uma maneira mais efetiva, o cara já vai se ligar que, peraí. Né? Agora, se ele tá te abraçando e você tá assim, ai, não. Não, o cara já vai continuar te abraçando ali. Agora, se você já empurra, já se põe em uma postura de combate, tipo assim, não, o que você está fazendo? Sai daqui, não te dei autorização. Sabe, se impõe com uma postura. Isso tudo é ensinado no jiu-jitsu. A essência do jiu-jitsu é a defesa pessoal. Então, para a mulher é fundamental saber isso. Então, sempre que eu posso, eu insisto, sabe? Coloque as suas filhas no jiu-jitsu, coloque as suas sobrinhas no jiu-jitsu, treine jiu-jitsu você, mulher. Infelizmente, tem muito preconceito, muito receio por conta do contato físico. Sim. Sabe? Infelizmente, como em todo lugar, tem gente boa e tem gente ruim. Então, se existe essa questão num meio sério, procurar uma academia séria, procurar um professor sério, ver um histórico ali, né? De repente, juntar uma turma de amigas onde vocês possam ir treinar, sabe? Isso é legal. Então, ter esse conhecimento primeiro prévio de quem que vai dar aula para você. Para também não cair numa cilada, né? Porque tem pessoas e pessoas. Mas já existem academias que têm turmas femininas exclusivas com uma professora mulher, faixa preta ali ensinando, sabe? Isso é muito interessante, muito importante. E eu mesmo já auxiliei cursos de defesa pessoal, inclusive para Guarda Civil Municipal feminina, Que sabe? legal. Então, às vezes a pessoa tá lá, precisa sair de uma situação de combate, de agressividade, você tá perto de uma parede, ou até antever uma situação dessa. Pô, se eu estou num lugar lotado, eu vou evitar ficar perto de uma parede onde alguém possa me empurrar e me prender ali, sabe? Então, já tendo uma visão diferente. Então, tenho essas vivências infelizmente, de receios de colocar a menina para treinar, mas todo mundo que colocou, ninguém se arrependeu, sabe? A postura das meninas de confiança, sabe? Até por treinar, às vezes, com os meninos ali, de perder um pouco esse negócio de menina aqui, menina ali. Não, já tem essa vivência, já respeita, já sabe que existe um respeito. E também o professor, lógico, o tempo todo ali controlando para não ter brincadeirinha sem graça. E se perceber isso, já corta Já na hora. corta, né? Por isso que precisa ir para um lugar de confiança, Exatamente. Né? Demais, não. Eu pratiquei, né? Preciso voltar, né? Praticada. Eu fiz antes da pandemia, aí depois veio a pandemia, né? Tudo parou, aí nesse retorno, né? Mas eu quero voltar, me fazia muito bem. E a gente treinava, né? Eu sempre falei, né? Os meninos sempre muito respeitosos, né? Tinha as meninas também na época, porque na época eu dei uma agitada na galera, consegui umas 2, 3 meninas para treinar ali, mas é bom a gente treinar com os meninos também, né? Porque você aprende justamente, né? O que vai desenvolve isso. Exatamente, porque é uma força física maior. Por mais que eles... Tinham alguns que não. Tinha alguns que eu gostava que, tipo, me tratava de igual para igual. Ali no sentido de, tipo, não, você bate se tiver, né? Sim. Tem uns que via que tava mais... Controla um pouco. Controla, mas mesmo assim, é uma força
maior do que Sim. a das meninas ali. Muito bom. Deixa eu ver, tem mais aqui. Como é o feedback dos pais dos alunos em relação às aulas? Olha, tem alguns feedbacks diferentes. Tem, por exemplo, pais que às vezes entram em contato e falam assim, ó, eu acho que tal coisa no ambiente físico poderia melhorar. Então, se vocês trocarem o bebedouro, por exemplo, troca o bebedouro. Ou não, faz tal coisa. Então, eles dão colocam um ar-condicionado. Precisa arrumar tal coisa ali, ó. Enfim, existe esse feedback do ambiental ali. Existe o feedback do comportamento do seu filho e de outros filhos. Então, às vezes, eu percebi que meu filho, depois que ele começou a treinar jiu-jitsu, ele tá se alimentando melhor, ele tá mais confiante, ele tá fazendo tal coisa. Teve um dia, uma coisa muito legal que aconteceu. Eu tava dando aula para um aluno há 3 semanas, eu acho. E o pai dele era um cara bem durão, assim, sabe? Um cara sério e tal. E um dia esse cara me mandou um áudio e falou assim, Hugo, o que você fez com meu filho? Eu falei, nossa, a hora que eu vi isso aí, eu gelei. Falei, caramba, o que aconteceu? Meu filho, ele falou desse jeito, tá? Meu filho nunca comeu verde. Ele tá comendo salada. Você já achou que vinha um... Eu achei que vinha um expor, tipo assim, caramba, o que eu fiz com o filho dele? Ele tá comendo salada, ele tá pedindo pra comer salada. Como que você fez isso? Ele nunca comeu, ele tem 9 anos, ele nunca comeu salada, não sei o quê. 9 não, ele tinha 7 anos. Cara, eu falei, não, isso aí é por causa das aulas e tal. Aí você explicou. Expliquei. Então, graças, né, à minha dedicação também, ao meu esforço, assim, e aos meus estudos... E o seu jeito com as crianças. E o meu jeito também. com as crianças, a maioria dos feedbacks sempre foi positivo, sabe? Tive um ou outro negativo no sentido de... às vezes uma criança ou outra não se dá bem na turminha ali, ou às vezes uma criança tem algum transtorno, alguma coisa, e o pai vem e fala, não queria que meu filho fizesse com ele por causa disso, disso e disso. E aí eu tenho que lidar com isso. Mas às vezes em alguns momentos é mais difícil lidar com os pais do que lidar com as crianças. Com certeza. Até porque, como você estava falando, que envolve tanta coisa assim, então não é só na hora da aula. Não. Né? Então tem que ter o trabalho ali do pai, de continuar os seus ensinamentos ali. Só que eu casa, me coloco né? à disposição sempre dos pais e falo assim, cara, eu tô à disposição a qualquer momento. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês têm o meu WhatsApp particular, a gente tem um grupinho de pais da equipe. Então, eu sempre mando notificações, informações sobre o treino, alguma coisa que a gente vai fazer. Eu precisar, compartilho as fotos dos treinos também, vídeos dos treinos. Mas eu estou à disposição no meu privado. Então, quer tratar algum assunto específico? Não importa se é sábado, se é domingo, se é de madrugada, se está no meu horário de trabalho ali. Em algum momento, quando eu puder te responder, eu vou te responder da melhor maneira possível. Vou te dar essa atenção, sabe? E, tem pai que me manda mensagem, cara, meu filho... tá querendo fazer tarefa, tá dando trabalho pra fazer tarefa. Você consegue conversar com ele, mostrar a importância disso? Claro, vamos lá. E aí você aproveita e já trabalha com toda a galera, né? Como eu falei, eu não tento não ser específico, porque aí eu também não causo um constrangimento. E se precisar ser específico, eu chamo a criança num canto, sento com ela e de uma maneira sempre muito carinhosa, afetiva. Eu abraço essa criança e coloco ela e falo, cara, vamos fazer assim, tal. E se você tentasse fazer de tal jeito, sabe? Vou dando possibilidades. Sua mamãe me contou que tá acontecendo isso, isso e isso. E se a gente tentasse mudar isso aí? Porque sua mamãe também tem que ter essa situação, tem que ter esse momento, tal. Sabe? Vai melhorando, vai ajudando. Nossa, a importância de você sentar e ajudar a criança a construir uma linha de raciocínio é essencial. Mas a gente entende, né? Os pais, assim, muitos afazeres, muitas coisas... Por isso que a gente tem que entender que quando a gente escolhe, né, ter um filho ali, a gente tem que saber que o tempo não vai ser só nosso ali. Não. Né? Ele vai ser uma prioridade ali. Exatamente, uma responsabilidade. Muito grande. Assim, a prioridade tem que ser a gente, eu acredito. Porque se eu tô bem, eu consigo cuidar bem do meu filho. Sim, né? A gente tem que se priorizar. Sentido, a gente tem que se priorizar. Mas é uma atenção que tem que ser dada. Eu tenho que ter um tempo ali pra, né... Esquece às vezes Netflix. Agora eu tenho que estar sentado com meu filho ali pra conversar. Tô cansado de brincar, tudo, mas deixa eu brincar 20 minutinhos aqui com ele. Deixa eu perguntar do dia dele. É importante. Né? Eu até oriento algumas mães, assim, né?
o momento do carro ali que você tá... Ao invés de você ficar Excelente. se distraindo ali, fazendo outras coisas, Excelente. pensando... Conversa com teu filho. Estimulando, assim. Porque às vezes, pô... Ah, e aí, como é que foi a escola hoje? Ah, Isso. foi legal, normal. Ah, o que teve de legal? Isso. Ah, isso. Tá, e o que teve de chato? Que você não gostou? Ah, teve isso. Por que você não gostou? E vai puxando, porque numa dessas, às vezes você descobre uma situação de bullying. Você Total. descobre uma situação que às vezes você pode ajudar seu filho a evoluir ali, sabe? E é um momentinho, às vezes você tá no trânsito. Em vez de ouvir uma música, você tá trocando uma ideia com seu filho. Exatamente. É isso que eu falo, sabe? A gente olhar para esses momentos que... Tá, você tá cansado, você vai ter que ter os seus momentos ali de descanso, mas aproveita porque essa vinculação é necessária para a criança te respeitar. Sim, Senão ela não vai ter confiança, respeito por Exato. você, né? exatamente. Muito bom. Teve alguma experiência engraçada nas aulas? Teve. Eu até brinco, assim, que toda aula é uma surpresa. Sempre dou risada de alguma pérola que a criança solta, alguma coisa que acontece, assim, né? Mas uma que foi engraçada, mas ao mesmo tempo que ela foi engraçada, eu fiquei muito feliz com o feedback da mãe, voltando para esse ponto. Que foi, assim, um menino, a segunda aula dele no jiu-jitsu, ele ainda indo sem kimoninho. Ele foi fazer um alongamento lá e eu não sei se ele tava apertado, se ele já tava querendo ir no banheiro, não pediu. Escapou um pouquinho de xixi ali no meio do alongamento, e um tatame cheio de criança. Aí ele levantou e saiu correndo pro banheiro. E aí eu olhei assim, meio que assustado, né? Porque as crianças, eu explico que tem que pedir pra ir no banheiro, levantar a mão, pedir licença pra ir no banheiro, né? O banheiro é livre, então só pedir licença Só pode pedir ir. licença. E ele foi correndo. Como é novo, deixei ele quieto. Só que eu percebi que ele tinha feito xixi, escapou um xixizinho ali Tá. no tatame. Disfarçadamente, eu fui lá, peguei um paninho, limpou o xixi, ele voltou. Tio Hugo, posso ir ali falar com a minha mãe? Pode ir lá. Foi lá, falou com a mãe, resolveu ir embora. Aí eu mandei mensagem, ficou com vergonha. Mandei mensagem pra mãe, falei, olha, tá tudo bem? Aconteceu isso, tal, não sei o quê. Não, olha, foi super tranquilo, ele ficou envergonhado, tal, mas a maneira como vocês lidaram com a situação ali, sabe, super discretos, ninguém percebeu. Próxima aula, o menino tá indo lá, tá treinando super bem, sabe? Então, ninguém percebeu que aconteceu isso, sabe? Então, E assim, se numa dessas você não tem essa... Estraquejo, né? Exato, você acaba expondo a criança sem querer expor, né? Mas assim também, são quase 10 anos que eu tô dando aula pra criança. São coisas que só a experiência, a vivência ali te dá. Mas assim, é como eu disse, é uma situação engraçada, porque, tipo, escapar um xizinho ali no tatame e tal, né? Mas, pô, é uma situação que você consegue tirar uma liçãozinha dali também. Claro. E a criança tá lá treinando, tá adorando, sabe? Agora, e eu sempre falo isso, xixi antes da aula, né? Sim, Ou você tem que ajudar a depois. criança E eles nisso já vão também, né? aprendendo. Exatamente. Muito bom. Aqui tem a pergunta das fitinhas. O que são as fitinhas presas nas pontas das faixas? Também tô curiosa para saber. Então, uma das pontas da faixa tem as fitinhas coloridas. Que é são aquelas que você explicou. Isso, os graus, eu chamo de graus, os méritos, né? Perfeito. Então, se você cumpriu aquilo lá, a gente dá o grau, merece o grau, legal. E isso me ajuda muito na questão comportamental das crianças, muito. E os graus na outra ponta da faixa são os grauzinhos brancos, que a gente chama de graus técnicos. Que são os graus que, conforme as crianças cumprem ou uma quantidade de meses ou uma quantidade específica de aulas, isso varia, né? Dentro da federação tem opções de você lidar com isso. Quando a criança completa uma quantidade de graus ali, ela pode trocar de faixa. Ela está apta a trocar de faixa. Então, esse grau técnico, muita criança... eu faço por quantidade de aulas, né? E as crianças chegam em mim, ô tio, quantas aulas faltam para eu ganhar mais um grau? Ô tio, que horas eu vou ganhar meu grau? Quantas aulas faltam? Então, tem criança que toda aula me pergunta, quantas aulas faltam? Cara, eu já falei aula passada, tenta memorizar aí. Tá. E, não vou falar de novo, mas eles ficam numa ansiedade para ganhar grau, para poder trocar de faixa. Cara, é uma conquista, né? Você tá vindo treinar? Se você não faltar e vier treinar direitinho, você vai conseguir o seu grau. Não tem pressa. Então, a gente vai trabalhando também a questão da paciência. Tem pais que me mandam mensagem. Meu filho ficou triste porque ele não ganhou o grau. Aí eu explico toda essa questão do grau e explico. Olha só, é um jeito que a gente tem de trabalhar a paciência da criança. Saber esperar. As coisas não vêm na hora que ela quer. Não é porque ela quer que eu vou dar um grau para ela.
Não, ela tem que cumprir ela tem que ter cumprido uma função ali, ela tem que ter tido o esforço dela de ir no treino, de não faltar, de se dedicar para ela conseguir ganhar o grau. Não é algo que vai acontecer automático ao longo do tempo, né? São as... A frequência dela na aula, ela pode até, sim, às vezes a criança tá lá treinando comigo há 1 ano e não tá evoluindo tanto quanto outros alunos, mas ela não falta, ela tá se dedicando, ela merece ter. Sim, aí você consegue Eu consigo ponderar. equilibrar isso e vou equalizando. Porque o meu tempo de aprender é diferente do seu tempo de aprender. Perfeito. Às vezes você evolui muito mais rápido do que eu. E tá tudo bem. A gente vai trabalhando isso, vai adequando isso na aula, sabe? Vou organizando. O meu jeito de explicar para você muda. Às vezes eu vou um pouco mais ali. Como eu vejo que um aluno já tá melhor, eu mudo ali aquele... Ó, você vai soltinho, já sabe fazer? Pode ir fazendo. Aí eu chego no outro e falo, ó, vamos lá. Em vez de você fazer esse movimento completo, faz esse aqui primeiro. Tá. Entendeu esse? Agora faz esse. A gente divide a posição. Vai melhorando, vai evoluindo. E aí ele vai trabalhando também. Mas eu não posso impedir a criança de graduar no tempo dela. Porque ela está se esforçando para isso. Aí você vai analisando cada caso, então. Vou analisando caso a caso. E aí, lógico, chegou nessa fase de trocar de faixa, ela vai ter uma avaliação teórica, onde eu vou perguntar sobre a história do jiu-jitsu, vou perguntar sobre regras. Que vou legal. Perguntar sobre situações de... você tá na escola e seu coleguinha tá te provocando. Como que você vai sair dessa situação? O que você faria? Então, o que você mais gosta no jiu-jitsu? Sabe? Seu pai te pediu tal coisa. O que você tem que fazer? Nossa. Então, faz essa provinha teórica. E faz uma provinha prática, onde eu vou pedindo para fazer tal coisa. Posições do jiu-jitsu que a gente treinou durante aquele ano. E aí passou na provinha, a gente entrega a faixinha. Tem uma cerimônia de graduação. E eu tenho um prêmio que eu entrego para eles, que é os alunos mais frequentes. Então, aquele aluno que não falta, que chega no horário da aula, que se dedica no treino, os 3 melhores ganham um troféuzinho. Legal. Então, tem um troféuzinho lá. Inclusive, esse ano vai ser entregue agora no final de dezembro. Sempre é nesse período ou não? Sempre no final do ano. Porque eu conto de janeiro a dezembro. Tá. Tem esse intervalo de um ano. Então, os mais frequentes no ano. Como esse ano a gente teve uma mudança ali de espaço físico, né? Eu não achei justo começar desde o começo do ano. Então, muito aluno entrou em maio, quando a gente mudou desse local. Então, eu comecei a contar a partir de maio esse ano. Então, a gente já deu essa adaptada aí. Então, a partir de maio até dezembro, quem treinou, treinou. Quem não treinou, não treina mais. Então, os 3 já estão praticamente definidos ali quem vai ganhar o troféuzinho esse ano. E é um incentivo para eles não faltarem, sabe? Pra querer estar lá, acho que presente. É importante essa linha do tempo ali, né? Sim. Saber que é uma coisa que não é imediata. Tem que ter paciência, tem que esperar, que hoje em dia tá na tela. Quero jogar, tá aqui. Quero assistir alguma coisa, tá aqui. Quero ouvir uma música, tá aqui. Eu até falo muito isso, que eu falo, a gente é da época que a gente tinha que para fazer um trabalho, a gente não tinha internet, a gente ia lá na biblioteca, tinha que procurar nos livros ali. Exatamente. Né? Nós tínhamos que ter a nossa linha de construir a nossa linha de raciocínio ali no trabalho, escrever à mão. Né? Hoje tem um chat GPT. Rapidinho. Rapidinho, né? Ali, isso deixa as crianças, até a gente fica preguiçoso, né? Sim. Mas assim, é muito importante. E tudo isso é o jiu-jitsu, né? Agora, a última pergunta vai ser minha, né? Beleza. Eu quero que você fale lá com os pais que estão nos assistindo e dê 3 motivos para colocar o seu filho ou sua filha ali para experimentar o jiu-jitsu. Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que eu ia falar seria para os pais que querem... Você imagina que legal você dar uma faixa preta pro seu filho, sabe? Você tem um filho faixa preta. O primeiro passo é você que vai dar pro seu filho, para ele ser um faixa preta. Uhum. Você levar o seu filho na academia, numa escola, e dar essa possibilidade para ele de ir treinar. Então, assim, você pode proporcionar essa experiência pro seu filho. Então, é um presente que você vai estar dando para ele aí. Se ele vai ser um faixa preta ou não, aí as coisas da vida vão levando por uns caminhos e aí ele vai acabar decidindo lá. Mas você tem essa possibilidade de tornar o seu filho um faixa preta. É o primeiro passo, você levá-lo lá. Outra coisa é você dar confiança pro seu filho, sabe? Você dá coragem pro seu filho. Isso não tem dinheiro que compre. Você... Cara, ali eu não tô vendendo um produto, sabe? É uma questão ali que
que seu filho vai desenvolver dele, sabe? Ele vai trazer isso de dentro. Ele tá lá, ele tem coragem, ele tem confiança. Só que às vezes as situações vão deixando ele mais preso, mais arredio. E, pô, é a sua possibilidade de deixar ele se livrar, sabe? Dessas angústias, de repente, e se tornar uma pessoa que anda de cabeça erguida, olhando no olho, confiante, sabe? Ajudar ele a desenvolver isso. Exatamente. E eu falo isso por experiência própria, porque mudou a minha vida. Eu era uma pessoa e hoje eu tenho, sabe, confiança para falar, para olhar no olho, sabe? Gostamos aqui de autorrevelações, pode contar mais. Exatamente. Eu sempre fui muito tímido, sabe? Pô, eu não sei se em outro momento eu estaria aqui, por exemplo, sabe? Se o Hugo antes do Você ia estar arrastado, mas você ia. Tô brincando. E uma terceira coisa que eu acho que eu colocaria para os pais, assim, é a questão da saúde, sabe? E eu não falo só do jiu-jitsu, de qualquer esporte. Legal. Sabe? Tirar o seu filho da tela e colocar o seu filho para fazer uma atividade física, cara, também é um benefício absurdo que você vai estar dando pro seu filho. E ali, além da questão toda dele estar fazendo uma atividade física, ele vai estar se divertindo, ele vai estar aprendendo, ele vai estar se educando. Se relacionando, né? Se relacionando. Ele vai estar evoluindo, sabe? É um desenvolvimento gigantesco que ele vai ter ali com múltiplas possibilidades. E um negócio fundamental, ele não vai estar convivendo só com um círculo social. Tá. Todo mundo. Tem gente de todo tipo no tatame, sabe? Tem pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos de profissões, sabe? E ali, todo mundo é igual, sabe? E não tem problema. Meu filho é gordinho, ele tem vergonha, ele não vai conseguir. Ou meu filho é muito magrinho, ele não vai conseguir fazer as coisas. Não tem dessa. Todas as atividades, em algum momento, o mais gordinho vai se beneficiar. Em outro momento, o mais magrinho vai se beneficiar. E aí ele vai adaptando o corpo dele. Então, não tem... É para todo mundo, como eu disse anteriormente, né? É para todos. Então, assim, saúde, confiança e ter um filho... Dar a possibilidade do seu filho ser uma pessoa, um faixa preta da vida, não só do jiu-jitsu, né? Perfeito. É isso aí. A gente pode ficar conversando mais umas 3 horas, tá liberado? Tem que falar com a patroa libera? A cara da patroa ali. Não. Ó, foi o primeiro encontro, mas as portas estão abertas sempre para vocês. Nossa, te agradeço porque demais. É uma coisa que a gente tem que dissipar para a sociedade essas informações, né? Às vezes a gente fica muito preso em sensos comuns ali, né? Das artes marciais, do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu tem essa visão, às vezes, porque era muito divulgado, né? Tipo, você pode ver, tem uma notícia aí, o faixa preta de jiu-jitsu cometeu feminicídio, faixa preta de jiu-jitsu brigou com não sei o quê, o faixa azul de jiu-jitsu que saiu na porrada num baile funk. É sempre isso. Que sempre associado a e coisa nos anos assim. 90, anos 2000, era muito essa visão que tinha dos pit boys, né? Sim. Então, infelizmente, tem essa visão deturpada. E o jiu-jitsu vai muito além disso, sabe? Vai muito além. A gente pode ficar horas falando aqui. Hoje a gente falou de jiu-jitsu infantil, basicamente, né? Jiu-jitsu kids. A gente pode falar de muitas outras vertentes de jiu-jitsu. Vamos marcar esse encontro. Muito obrigada, viu? Imagina. Deixa o seu arroba pro pessoal começar a te seguir aí, porque... Meu arroba é difícil, hein? Que meu sobrenome é meio puxado, mas aí vocês dão um jeito a de gente colocar coloca ali. Que é o arroba Hugo Berlingeri. Tem os arrobas das academias que eu dou aula também, das escolas que eu dou aula. Bora divulgar elas. Que é o arroba BJJMDM, que é do meu professor Márcio Della Mota. E tem o arroba ct.bjj, que é do professor Biquinho, que é esse meu amigo que me convidou para dar aula lá também. Lá tem fotos, tem vídeos das aulas, tem uns textos também que a gente publica de vez em quando. E, enfim, são muitos ensinamentos ali, muitos ensinamentos. Né? O meu mesmo, eu posto algumas coisinhas ali também, mas a gente divulga mais as aulas das escolas mesmo. Não, perfeito. Então, vamos deixar tudo na descrição aqui do vídeo, tá? Pessoal, é isso, mas antes... a minha linguagem do amor é dar presentes em agradecimento para você e para sua esposa também, porque vai ficar na casa, né? Então vai ser de todo mundo. Muito obrigado. E eu gosto que abre, que então cheira e que fala que gostou. Entendi. Entendeu? Tem todo um rolê por trás. A Bela Aroma é nossa parceira aqui. Ela trabalha com marketing olfativo. Que legal. E fez um
um aroma, né? Uma essência do Sensatamente. Lavanda e limão siciliano. Olha, Sente que aí. pra você. chique. É chique. Olha, será que vai ficar na minha casa ou vai ficar no meu trabalho, na minha mesinha? Eu já tô falando que vai ficar na sua casa, tá? Ah, tá bom, então vai ficar em casa. Vocês estão vendo assim que é faixa preta, né? Mas quem manda em casa é a esposa. É a não tem esposa, jeito. claro. A esposa. Maravilhoso. Gostou? Nossa, muito, muito bom. Bom, ele é bom. Delicado, né? Muito bom. Gostei bastante. Depois você sente. Muito bom. E eu adorei que tem a logo, né? Isso, Assim, tem. Pra exatamente. você Vai tá lembrar sempre que veio presente. aqui. Nossa, mano. Como se eu fosse esquecer, né? Gente, me sigam nas redes sociais também para acompanhar os cortes do Sensatamente, @FlaviaPoliPsi. Se inscrevam, né, no canal do Dialetou, ativem o sininho para receber as notificações quando for ao ar. E é isso. Muito É obrigada. isso. Eu que agradeço demais o convite. Foi muito bom a gente poder trocar essa ideia aqui e nos rever, né? Depois de tanto Sim, tempo. depois de 1000 anos, a Pois gente é. conseguiu esse encontro, Que não saiu. demore tanto. No Pois é. próximo. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.